Com 12 anos de idade, ele viu a primeira pessoa tatuada em sua vida, um homem todo tatuado chamado Capitão Constantinos. Eu já falei dele aqui em outro vídeo e vou deixar a foto aí para você relembrar. Gus Wagner ficou fascinado com aquela imagem e quis saber um pouco mais da arte de tatuar. Gus Wagner sempre teve uma vida muito tranquila, uma vida simples e trabalhava como vendedor itinerante. Era uma espécie de um caixeiro viajante, vendia as suas coisas de cidade em cidade. E quando foi em 1897, ele teve a oportunidade de embarcar num navio cargueiro chamado Bellona. Esse navio rodou o mundo e o carregou por alguns anos, onde ele pôde descobrir muita coisa sobre esse mundo aí. Bellona era um navio cargueiro da Marinha Mercante, e Gus Wagner, estando a bordo dele, pôde conhecer quase que o mundo todo. Alguns lugares fascinantes, outros nem tanto. Ele passou por lugares como Havaí, Austrália, Londres, Cidade do Cabo, mas o mais importante não foi isso. O mais importante foram 2 lugares que eu vou contar para você agora. Antes de contar, como eu sempre faço, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ou se você já é inscrito, dá uma curtida aqui, tá? Indicar para um amigo a nossa história, o que a gente vem tentando traduzir, tentando repassar um pouco disso tudo que a gente vem fazendo pelo old school, pela tatuagem tradicional, divulgar um pouco a nossa arte. Seria muito válido se todos pudessem cooperar, dar uma ajuda, porque a gente faz aqui de coração mesmo com dificuldade, mas a gente faz aqui com todo carinho para vocês, beleza? Nesse navio, além desses lugares que eu falei que ele passou por 2 lugares chamados Bornéu e Java. Não é bordel, é Bornéu e Java. Esses 2 lugares tinham tribos aborígenes, onde ele aprendeu com os homens de lá a fazer tatuagem da forma mais tradicional que existia naquele momento, que era o famoso tatal, né? Feito com alguns equipamentos, né? Que o pessoal chama de hand pocket, né? Com algum tipo de ferramenta com agulhas amarradas e ia fazendo na mão, não existia máquina. Então ele aprendeu da forma mais primitiva, da forma mais original, né, da forma mais tradicional a tatuar. Eu tô colocando aí para vocês as fotos das ferramentas originais que Gus Wagner utilizava, onde ele aprendeu a tatuar, como eu contei, com os caras, né, das tribos, né, os indígenas e os tribos aborígenes de Bornéu e de Java. Quando ele retornou para casa, a bordo do navio Bellona, depois de passar alguns anos navegando, ele se integrou ao circo e foi um dos caras que ajudou a difundir a tatuagem no interior do país. Lembrando, né, que quem ajudou a difundir a tatuagem em outros continentes, em outros estados, outras cidades, outros países, foram os marinheiros e o circo. Eu vou deixar um card aqui falando sobre o circo, né, do vídeo que eu já fiz. O circo foi responsável por difundir, por divulgar, né, e fazer essa coisa itinerante pelo interior dos países, das cidades. Naquela época, como eu contei na história do circo, acontecia o seguinte: o circo era itinerante, né, como é até hoje, e uma das apresentações principais eram os homens e as pessoas e as mulheres modificados, né? Então tinha o homem mais alto do mundo, a mulher mais gorda do mundo, os anões que se apresentavam, enfim, era mesmo uma coisa assim meio de eles chamavam, tinha gente até que se chamava o circo das aberrações, o circo dos horrores, né? A mulher barbada e o homem com o corpo marcado por tatuagem era uma das maiores atrações e a atração mais bem paga de todos os artistas que tinham dentro do circo. Gus Wagner integrou o circo como o homem mais marcado da América. Nesse momento, a gente está falando aí de 1901, tá? Ele tinha um total de quase 300 tatuagens em seu corpo, grande maioria delas feita por ele mesmo, né? Naquela técnica hand poke, e ele ajudou muito a outros artistas, porque outros artistas queriam se marcar, como eu contei na história do circo, tá? Para ser artista circense, para poder também ganhar uma grana, se apresentando como homens marcados, mulheres também. E aí ele ajudou muito, porque como era o homem mais marcado da América e tatuador, ele ajudou ensinando outras pessoas e marcando outras pessoas que vieram ter suas carreiras dentro do circo e tudo mais, e conseguiram conquistar aí um público bem bacana. Chegando no circo, em 1901, já com essas 300 tatuagens, não eram 300, tá? Mas quase 300 tatuagens, ele conheceu uma contorcionista, uma trapezista chamada Maud Wagner, que viria a ser a sua esposa futuramente. Gus Wagner se apaixonou por Maud Wagner, né, que não tinha tantas tatuagens, ou se eu não me engano acho que não tinha nenhuma,
e ele queria sair com ela, conhecer, né, namorar ela. E fez uma proposta a ela, dizendo que estava interessado, enfim, e ela falou, beleza, eu saio com você, a gente dá uma volta, a gente toma um sorvete, mas eu preciso que você me ensine a tatuar. Assim, Gus Wagner ensinou Maud Wagner a tatuar. Tô botando aí a foto para você ver, olha que legal. Daí nasceu um grande relacionamento, um casamento entre Gus Wagner e Maud Wagner, onde eles tiveram um fruto, uma filha chamada Loveta Wagner. Eu vou fazer um vídeo, tá? Assim como eu tô fazendo esse vídeo especial sobre Gus Wagner, a gente ia colocar a história de Maud Wagner, que é considerada a primeira mulher tatuadora da história, mas ia ficar muito grande, então eu vou fazer, e merece, né, um vídeo especial só sobre a Maud Wagner, contando a história dessa mulher magnífica que perpetuou pelo circo, que trabalhou através da tatuagem, conseguiu conquistar o mundo e teve esse título aí da primeira mulher tatuada. Mas hoje eu vou me prender mais ao Gus Wagner e futuramente eu vou fazer um vídeo só sobre a Maud Wagner. Mas voltando aqui rapidinho à família Wagner, né? Gus Wagner casou com Maud Wagner e tiveram uma filha. Passou uma moto. Voltando aqui rapidinho à família Wagner, Gus Wagner casou com Maud Wagner e tiveram uma filha, como eu falei, chamada Loveta Wagner. Mas eles mantiveram a tradição de fazer com aquela peça, né? Só no hand pocket, né? Ele amarrava ali umas agulhas e ia fazendo à mão. Todas as suas tatuagens eram feitas à mão. Assim, Maud Wagner também se tornou uma tatuadora, fazia da mesma forma. E Loveta Wagner, sua filha, também cresceu, aprendeu a tatuar e fazia da mesma forma. Loveta Wagner, só para constar, ela teve o prazer, a honra de tatuar Dom Ed Hard. Uma das últimas, se não a última tatuagem que ela fez em sua vida foi em 1983, o Dom Ed Hard, que é um cara muito conhecido, futuramente também vai ter um vídeo sobre ele. O curioso é que Loveta não tinha nenhuma tatuagem, o seu pai não deixava ela fazer, e depois que ele morreu, vou contar no final como que ele morreu, ela decidiu o seguinte, já que meu pai nunca deixou fazer, já que o meu pai não pode mais me tatuar porque morreu, eu não quero mais ter tatuagem de ninguém. E ela se tornou uma grande tatuadora, assim como sua mãe e seu pai, mas não tinha nenhuma tatuagem. Legal isso, né? Só para constar, a Maud Wagner foi considerada a primeira tatuadora lá do mundo, né? E pra galera ficar ligada aí na data, a gente tá falando de 1904, tá? Gus Wagner adentrou o circo em 1901 como o homem mais tatuado da América, ensinou Maud Wagner, e a data que Maud Wagner foi consagrada como uma tatuadora, e aí a gente tem quase certeza de que é a primeira do mundo que se tem conhecimento, foi 1904. É importante, né, a gente repassar aqui as datas. Gus Wagner fez muitos desenhos, assim como os tatuadores da sua época, tinha um livro, né, com desenhos, o caderno de desenhos, e tatuou pela primeira vez, foi considerado um dos primeiros, se não o primeiro, a tatuar o famoso Cavalos do Faraó. Eu vou deixar o card aqui porque a gente fez um vídeo especial só sobre os Cavalos do Faraó. Lembrando que os Cavalos do Faraó é uma pintura feita por uma outra pessoa, e ele foi o primeiro que fez uma releitura. Também temos vídeo aqui falando sobre releitura, cópia, né? Dá uma olhadinha que é legal esse tema. Então ele fez uma releitura dos Cavalos do Faraó, foi um dos primeiros caras a difundir essa imagem icônica que atravessou mais de um século dos Cavalos do Faraó e toda a sua beleza e a tradicionalidade. Então Gus Wagner foi um homem muito importante em vários sentidos no nosso mundo da tatuagem. Dentre as tatuagens que Gus Wagner tinha em seu caderno, seu catálogo, né, para os seus clientes, eu vou apresentar algumas imagens agora, você vai ver. Todas essas foram criadas por ele, foram desenhadas, né, algumas releituras. Mas eu quero chamar a atenção especial para esse casal que vai aparecer agora na sua tela. É um casal, né, me parece um marinheiro com uma moça e tal, tem dois corações, é uma tatuagem de casal. Hoje a gente ainda faz, né, muita tatuagem de casal, naquela época também se fazia. E aí tem uma história legal. Essa tatuagem ela é original, ela hoje está em posse de uma pessoa que comprou esse quadro original, e ela é feita em papelão e tinta. Então você vê aí como que eram as coisas. Quero chamar a atenção nessa imagem, apesar de ser uma imagem assim bem trash, né? A importância da tradicionalidade dessa imagem. Reparem as folhas. Reparem as folhas. Certa vez eu falei aqui sobre um artista que eu admiro muito. A minha forma de fazer as folhas, eu gosto de fazer de 3 formas, aí já entrando no meu jeito de fazer tatuagem. E eu gosto muito de fazer essa folha que tem uma outra folhinha preta no meio, tá? E eu disse que um artista europeu, se eu não me engano é o Kirk Jones, eu acho que é o Kirk Jones, não tenho certeza, tá? Me desculpem se eu estiver errado, faz essas folhinhas, tá? E, na verdade,
né, eu citei o Kirk Jones como um cara que faz, mas outros artistas, não só o Kirk Jones, outros artistas bem mais antigos fizeram esse tipo de folha. Então vocês reparem nessa foto que ainda está no seu vídeo, o tipo de folha, né, que foi feito há bastante tempo atrás e algumas pessoas vêm fazendo releitura. O interessante dessa foto, ainda nela, né, ainda falando sobre ela, é o seguinte. Chegou um cara para falar com o Gus Wagner, gostou dessa imagem e falou, eu quero fazer, tá? Isso a gente está falando aí no início do século XX, eu quero fazer essa imagem aqui em homenagem à minha namorada, à minha esposa, mas se eu me separar, existe uma possibilidade de arrancar, de cobrir, o que você pode fazer? E falou até de uma forma meio agressiva, né? O que conta a história, de uma forma agressiva com o Gus Wagner, querendo algum tipo de garantia, né? Caso eu enjoar, tem como tirar, alguma coisa desse tipo. E Gus Wagner respondeu o seguinte, tem como tirar sim, nada que um acidente de trem não arranque seu braço e consiga remover sua tatuagem. Gus Wagner também bateu, levou, né? Muito legal essa história. Então, dentre vários flashes que Gus Wagner fez, eu chamei atenção para esse por conta dessa história e também por ele utilizar um material tão primário, né? E um material resistir até hoje, papelão e tinta. Voltando à vida de Gus Wagner, é muito interessante dizer uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte. Ele fez um álbum, tá? Grosso, grande assim, onde ele registrava todos os lugares que ele passava quando ele era navegador da Marinha Mercante, quando ele era tatuador, quando ele era do circo. Ele ia colocando ali cartões postais, fotografias, recortes de jornais, né? Enfim, cartões de visita, tudo que ele ia adquirindo durante a vida dele, ele ia colando ali, ia contando a vida dele. Então, esse livro que ele mesmo foi colando, né? Um livro de colagens, feito por ele mesmo, acabou se tornando uma relíquia, né? Hoje, ele ainda está intacto, eu vou botar aqui algumas fotos para você ver, de imagens desse livro. E eu achei muito interessante o cara fazer isso, porque ele foi vivendo e fazendo colagens, né? De tudo que aconteceu na vida dele. No final ele acabou tendo aí uma biografia, uma autobiografia, algo desse tipo, né? Muito bacana, queria muito ter a possibilidade um dia de algum museu dar uma olhada de perto nesse livro de colagens. Gus Wagner continuou trabalhando no circo, casado com Maud Wagner, né? Com sua família, se apresentando como artista circense até os últimos dias de sua vida. Porém, ele começou a praticar outras coisas. Era um artista exímio. Ele fazia esculturas de madeira, totens e esculturas de madeira. Totens é esse que eu vou botar na tela aí para vocês verem agora. Isso é um totem, né? Ele fazia bastante. E além disso, ele se tornou um colecionador de pedras semi-preciosas e também pedras preciosas, né? Uma coisa que eu acho bem bacana, eu tenho vontade também de colecionar. Além de colecionar as pedras, uma coisa muito legal que ele fazia é a taxidermia. Para quem não sabe, também outra coisa que eu acho muito legal, nunca tive a oportunidade de fazer, mas acho legal, é você pegar um animal morto, empalhar esse animal, tem todo um processo para empalhar e manter ali aquela peça ali como original, né? Pegava o animal morto, então as suas diversões nas horas vagas, né, além de tatuar, era colecionar pedras preciosas e semi-preciosas, fazia taxidermia e entalhar em madeira esculturas e totens. Ele acabou também se tornando um colecionador dessas peças de taxidermia. Entre elas, a maioria dos seus animais eram pássaros raros e lagartos e alguns outros répteis. Gus Wagner foi um showman até os últimos dias de sua vida, como eu falei, dentro do circo com a sua família. Foi um tatuador que expressou de forma mais tradicional possível a sua arte. Aprendeu a tatuar com os caras, com os aborígenes da ilha de Bornéu e de Java durante a sua viagem, né? A gente recapitulando um pouquinho aqui bem rápido. Tá? Ele manteve essa tradição por toda a sua vida, morreu bem velho, vou botar uma foto dele daí já senhor, tá? Passou essa técnica para sua esposa e passou essa técnica para sua filha. Infelizmente ele morreu de uma forma trágica. Ele viveu bastante, já morreu bem senhor de idade, porém um dia um raio caiu em sua cabeça, o levando à morte instantaneamente, né? Um raio fulminante, e assim termina a vida de Gus Wagner. Porém, não termina a sua história. Sua história está contada nos museus, a sua história está contada nos livros, e eu tenho muita honra e orgulho de estar ajudando de alguma forma, uma forma bem humilde, bem simples, também está ajudando a contar essa história. Por isso que é importante o trabalho que eu venho fazendo. Esse é o que eu faço, de tudo que eu faço no canal, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Poder contar algumas coisas que não são contadas, poder estudar
e principalmente mostrar para a galera mais nova, também para alguns antigos, a importância da tatuagem old school, da história da nossa arte, que foi o início da tatuagem moderna, porque sem ela não teríamos todas as outras tatuagens que a gente tem hoje, sem ela nós não teríamos todos os outros estilos, então a gente deve respeitar muito, eu respeito muito todos os tatuadores antigos. Se você é um tatuador mais antigo, tem uma história legal para contar, procure a gente, eu vou fazer algumas entrevistas. Nesse momento de coronavírus, estamos em casa e seria impossível fazer isso, mas assim que isso tudo passar, eu quero fazer entrevistas com esses artistas mais antigos, né, mais cascudos, que são as nossas raízes, para que eles mesmos possam contar a sua história, possam divulgar um pouco de tudo que eles passaram, as coisas boas e as coisas ruins, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez se inscreva aqui no canal, dá uma curtida porque isso é muito importante pra gente, passe para um amigo seu, mostre para alguém que gosta de tatuagem, e é isso. Vamos estudar um pouco a história de Gus Wagner, esse cara que é de extrema importância para a nossa arte. Eu sou Rafilski, esse é o canal Tradicione-se, lembrando que agora a gente também tem o podcast Tradicione-se, beleza? Procura lá, tem uma coisa bem interessante, bem descontraída, onde eu faço com a minha esposa Mariana. Muito obrigado, até a próxima.